Capítulo 22. Acordei quando o sol estava alto, depois de me revirar a noite toda, vazia e desejosa. Os criados ainda dormiam depois da noite de comemoração, e então preparei meu banho e fiquei um bom, longo tempo imersa. Por mais que tentasse esquecer a sensação dos lábios de Tanlin em meu pescoço, havia um enorme hematoma onde ele me mordera. Depois do banho, me vesti e me sentei à penteadeira para trançar os cabelos. Abri as gavetas da cômoda, em busca de um encharpe ou qualquer coisa que cobrisse o hematoma acima do colarinho da túnica azul. Mas parei e me olhei no espelho. Ele agira como um bruto e um selvagem, e se tivesse recobrado os sentidos naquela manhã, ver o que tinha feito seria uma punição mínima. Fungando, abri mais o colarinho da túnica e prendi mechas soltas dos cabelos castanhos dourados para trás das orelhas, para que não tivesse como esconder. Eu havia passado do ponto de me acovardar, murmurando comigo mesmo. E, agitando as mãos, desci e segui meu nariz até a sala de jantar, onde eu sabia que o almoço costumava ser servido para Tanlin e Lucien. Quando abri as portas, vi os dois jogados nas cadeiras e podia ter jurado que Lucien estava dormindo com um copo esticado, o garfo na mão. "Boa tarde!" falei, animada, com um sorriso especialmente açucarado para o grão-senhor. Tanlin piscou para mim, e os dois feéricos murmuraram cumprimentos quando ocupei uma cadeira diante de Lucien e não no meu lugar de sempre, à frente de Tanlin. Bebi bastante do cálice de água antes de empilhar comida no prato. Desfrutei do silêncio tenso, conforme consumia a refeição diante de mim. "Você parece descansada", observou Lucien, lançando um olhar para Tanlin. Dei de ombros. "Dormiu bem?" "Como um bebê." Sorri para ele. Peguei mais uma garfada de comida e senti os olhos de Lucien percorrerem meu pescoço como os ponteiros de um relógio. "Que hematoma é esse?" indagou Lucien. Apontei o garfo para Tanlin. "Pergunte a ele. Ele quem fez." Lucien olhou de Tanlin para mim, depois de volta e deu um leve sorriso. "Porque Feire tem um hematoma no pescoço causado por você?" perguntou ele, com bastante interesse. "Eu a mordi", respondeu Tanlin, sem parar enquanto cortava o bife. Nós nos esbarramos no corredor depois do rito. Estiquei o corpo na cadeira. "Parece que ela tem impulsos suicidas", continuou Tanlin, cortando a carne. As garras permaneceram retraídas, mas forçaram a pele acima dos nós dos dedos. Minha garganta se fechou. Ele estava com raiva, furioso por minha tolice de deixar o quarto, mas, de alguma forma, conseguiu segurar a raiva com rédeas muito curtas. Portanto, se Feire não se dá o trabalho de obedecer às ordens, não posso ser responsabilizado pelas consequências. "Responsabilizado?" disparei, colocando as mãos abertas na mesa. "Você me encurralou no corredor, como um lobo a um coelho." Lucien apoiou um braço na mesa e cobriu a boca com a mão, o olho vermelho brilhando. "Embora eu não estivesse em sã consciência, Lucien e eu dissemos a você que ficasse no quarto", falou Tanlin, tão tranquilamente que eu quis arrancar meus cabelos. Não pude evitar, nem mesmo tentei lutar contra a onda vermelha de ódio que penetrava meus sentimentos. "Porco feérico!" gritei, e Lucien gargalhou, quase virando a cadeira para trás. Ao ver o sorriso crescente de Tanlin, saí.
Levei algumas horas até parar de pintar pequenos retratos de Tanlin e Lucian com feições de porcos. Mas, quando terminei o último, 2 porcos feéricos se banhando na própria imundície, foi como batizei. Sorri para a luz clara e forte de meu estúdio. O Tanlin que eu conhecia tinha voltado, e aquilo me deixou feliz. Nós nos desculpamos no jantar. Ele até levou um buquê de rosas brancas do jardim dos pais dele. E, embora eu as tivesse ignorado como se não fossem nada, me certifiquei de que Alice cuidasse bem delas quando voltei para o quarto. Ela só me deu um aceno de cabeça sarcástico antes de prometer que as colocaria em minha sala de pintura. Caí no sono com um sorriso ainda nos lábios. Pela primeira vez em muito, muito tempo, dormi em paz. Não sei se deveria estar feliz ou preocupada, disse Alice na noite seguinte, quando ela deslizou a combinação dourada por meus braços estendidos e depois a puxou para baixo. Sorri um pouco, maravilhada com a complexa renda metálica que se ajustou em meus braços e tronco, como uma segunda pele, antes de cair solta no tapete. É apenas um vestido, falei, erguendo os braços de novo quando Alice trouxe o vestido turquesa de tule. Era translúcido bastante para que fosse possível ver a trama dourada por baixo e leve e arejado e cheio de movimento, como se fluísse com uma corrente invisível. Alice apenas riu consigo mesma e me levou até a penteadeira para fazer meu cabelo. Não tive coragem de olhar no espelho enquanto ela me arrumava. Isso quer dizer que você vai usar vestidos de agora em diante? Perguntou Alice, separando seções de meu cabelo para qualquer que fosse a maravilha que estivesse fazendo. Não, respondi rapidamente. Quero dizer, vou usar minhas roupas de sempre durante o dia, mas achei que seria legal tentar, pelo menos nesta noite. Entendo. Que bom que não está perdendo completamente o bom senso, então. Contraí a boca para o lado. Quem ensinou você a fazer cabelo assim? Seus dedos ficaram imóveis e depois retornaram ao trabalho. Minha mãe me ensinou, a mim e minha irmã, e a mãe dela a ensinou antes disso. Sempre esteve na corte primaveril? Não, respondeu Alice, prendendo meu cabelo em vários pontos sutis. Não, éramos originalmente da corte estival, e é lá que minha família ainda vive. Como acabou aqui? Alice me encarou pelo espelho. Os lábios formaram uma linha. Fiz a escolha de vir para cá, e minha família achou que eu era louca. Mas minha irmã e o parceiro tinham sido mortos, e pelos meninos dela... Alice tossiu, como se engasgasse nas palavras. Vim para fazer o que pude. Ela me deu um tapinha no ombro. Olhe! Ousei olhar para meu reflexo. Saí às pressas do quarto, antes que perdesse a coragem. Precisei manter as mãos fechadas em punhos ao longo do corpo para evitar limpar as palmas suadas na saia do vestido, conforme chegava à sala de jantar e, imediatamente, contemplei a ideia de disparar a escada acima e vestir túnica e calça, mas sabia que eles já tinham me ouvido ou sentido meu cheiro, ou usado qualquer que fosse o sentido aguçado para detectar minha presença. Como fugir? Apenas pioraria as coisas. Reuni forças para empurrar as portas duplas. O que quer que Tanlin e Lucian estivessem discutindo cessou, e tentei não olhar para seus olhos arregalados quando caminhei até meu lugar de sempre no fim da mesa.
Bem, estou atrasado para algo incrivelmente importante, anunciou Lucien. E, antes que eu pudesse chamar sua atenção para a mentira descarada ou implorar para que ficasse, o férico com máscara de raposa sumiu. Eu conseguia sentir todo o peso da atenção exclusiva de Tanlin sobre mim, em cada fôlego que eu tomava e movimento que fazia. Olhei os candelabros no alto da lareira ao lado da mesa. Não tinha nada a dizer que não parecesse absurdo, mas, por algum motivo, minha boca decidiu começar a se mover. Você está tão longe. Gesticulei para a extensão da mesa entre nós. É como se estivesse em outra sala. O tampo encolheu, deixando Tanlin a menos de 60 centímetros, sentado a uma mesa infinitamente mais íntima. Dei um gritinho e quase virei na cadeira. E Tanlin sorriu quando olhei boquiaberta para o pequeno móvel que agora estava entre nós. Melhor? Perguntou ele. E ignorei o odor metálico de magia quando falei. Como? Como fez isso? Para onde ela foi? Tanlin inclinou a cabeça. Entre mundos, pense em um armário de limpeza enfiado entre os bolsos do mundo. Tanlin flexionou as mãos e alongou o pescoço como se fosse afastar alguma dor. Isso sobrecarrega você? Suor parecia brilhar na coluna forte que era seu pescoço. Houve um tempo em que era fácil como respirar, mas agora requer concentração, por causa da praga sob Printia e o fardo que ela impusera sobre ele. Você poderia simplesmente ter ocupado uma cadeira mais próxima. Falei. Tanlin me deu um sorriso preguiçoso. E perder a chance de me exibir para uma linda mulher? Nunca. Sorri para meu prato. Você está linda, disse ele baixinho. É sério, acenou Tanlin quando minha boca se contorceu para o lado. Não se olhou no espelho? Embora o hematoma ainda manchasse meu pescoço, eu estava linda. Feminina. Não chegaria ao ponto de me considerar uma beldade, mas não me encolhi. Alguns meses ali tinham feito maravilhas pelas esquisitas feições marcadas e os ângulos de meu rosto. E ousaria dizer que algum tipo de luz tinha invadido meus olhos. Meus olhos, não os de minha mãe ou os de Nesta, os meus. Obrigada. Agradeci e fiquei feliz por ser capaz de manter silêncio enquanto ele me servia e depois se servia. Quando meu estômago estava prestes a estourar, ousei olhar para Tanlin, olhar mesmo para ele de novo. Tanlin recostara-se na cadeira, mas seus ombros estavam tensos. A boca era uma linha fina. Ele não era chamado para a fronteira fazia alguns dias. Não voltava coberto de sangue e exausto desde a noite anterior à noite da fogueira. Mesmo assim, ele ficara de luto por aquele feérico sem nome da corte estival com as asas cortadas. Que lutos e fardos suportava por quem mais tivesse sido perdido naquele conflito. Perdido devido à praga ou aos ataques nas fronteiras. Grão Senhor, uma posição que ele não queria ou esperava, mas tinha sido forçado a suportar seu peso da melhor forma possível. Venha, falei, levantando da cadeira, puxando sua mão. Os calos arranharam minhas palmas, porém seus dedos se fecharam quando Tanlin ergueu o olhar para mim. Tenho algo para você. Para mim? Repetiu ele com cautela, mas se levantou. Levei Tanlin para fora da sala de jantar. Quando fui soltar sua mão, ele não deixou. Isso foi o suficiente para me manter caminhando rapidamente, como se eu pudesse ser mais ligeira que meu coração galopante, ou que a mera presença imortal ao meu lado.
puxei Tanlin corredor após corredor, até chegarmos a meu pequeno estúdio. E ele finalmente soltou minha mão. Quando fui pegar a chave, a frio beliscou minha pele, sem o calor da mão de Tanlin ao redor da minha. Eu sabia que você tinha pedido uma chave a Alice, mas não achei que trancasse o quarto de verdade. Disse ele atrás de mim. Olhei por cima do ombro para Tanlin, olhos semicerrados, quando empurrei a porta. Todos xeretam nessa casa. Não queria que você ou Lucien viessem aqui até que eu estivesse pronta. Entrei no quarto escuro e pigarreei num pedido silencioso para que ele acendesse as velas. Levou mais tempo do que eu vira Tanlin precisar antes. Imaginei se encolher a mesa tinha de alguma forma exaurido o grão-senhor mais do que ele demonstrava. O Suriel tinha dito que os grão-senhores eram poder, mas algo devia estar realmente, completamente errado se aquilo era tudo que ele conseguia fazer. O quarto, gradualmente, se acendeu com luz e afastei a preocupação quando entrei mais no cômodo. Inspirei fundo e gesticulei para o cavalete e a pintura que eu colocara ali. Esperava que ele não reparasse nas pinturas que eu havia apoiado na parede. Tanlin se virou, olhando em volta do quarto. Sei que são estranhas, falei, as mãos suando de novo. Eu as levei às costas. Eu sei que não são tão boas quanto aquelas que tem aqui, mas... Caminhei até a pintura no cavalete. Era uma impressão, não um retrato. Queria que visse esta. Falei, apontando para o borrão de verde, dourado e prateado e azul. É para você. Um presente por tudo o que fez. Calor deixou minhas bochechas incandescentes, meu pescoço, minha orelha, conforme ele se aproximou silenciosamente da pintura. É a Ravina, com um lago de brilho de estrelas. Expliquei rapidamente. Sei o que é, murmurou Tanlin, avaliando a pintura. Recuei um passo, incapaz de suportar, enquanto observara olhar a pintura, e desejei não ter levado Tanlin ali. Culpei o vinho que tinha tomado no jantar, o vestido idiota. Ele examinou a pintura durante uma eternidade sofrível e depois virou o rosto, até a pintura mais próxima apoiada na parede. Meu estômago se apertou. Uma paisagem nebulosa com neve e árvores esqueléticas e nada mais. Parecia nada, imaginei, para ninguém além de mim. Abri a boca para explicar, desejando ter virado as outras pinturas, afastando-as de vista, mas Tanlin falou. Aquela era sua floresta, onde caçava. Ele se aproximou da pintura, olhando para o frio desértico e vazio, o branco, o cinza, o marrom e o preto. Isto era sua vida, esclareceu Tanlin. Eu estava envergonhada demais, chocada demais para responder. Ele caminhou até a pintura seguinte, que tinha deixado contra a parede escuridão e lampejos de um denso marrom, pinceladas de vermelho rubi e laranja, espremidas entre eles. Seu chalé à noite. Tentei me mover, dizer a ele que parasse de olhar para aquelas e olhasse para os demais que eu deixara expostos, mas não consegui. Não consegui sequer respirar direito quando Tanlin se moveu para a pintura seguinte. A mão bronzeada e forte de um homem fechada em punhos no feno. Os pedaços pálidos do feno, entrelaçados com mechas de marrom cobertas de dourado. Meus cabelos. Meu estômago se revirou. O homem que você costumava ver em sua aldeia. Tanlin inclinou a cabeça de novo ao avaliar a pintura, e um grunhido baixo escapou, enquanto vocês faziam amor.
ele recuou um passo, olhando a fileira de imagens. Esta é a única com alguma iluminação. Aquilo era ciúmes? Era a única fuga que eu tinha. Verdade, não pediria desculpas por Isaac. Não quando Tanlin acabara de voltar do grande rito. Eu não usaria aquilo contra ele, mas se fosse sentir ciúmes de Isaac... Tanlin devia ter percebido também, pois exalou controladamente por um longo momento, antes de seguir para a próxima pintura. Sombras altas de homens, vermelho forte pingando de 2 mãos em punhos, dos tacos de madeira, pairando e preenchendo as beiras da pintura conforme se erguiam sobre a figura encolhida no chão, o sangue escorrendo dele, a perna em um ângulo errado. Tanlin xingou. Você estava presente quando destruíram a perna de seu pai. Minha garganta se apertou quando engoli em seco. Alguém precisava implorar que parassem. Tanlin me lançou um olhar de quem sabia demais e se virou para examinar o resto das pinturas. Ali estavam todos os ferimentos que eu desensangrava aos poucos durante os últimos meses. Pisquei. Alguns meses? Será que minha família acreditava que ficaria para sempre com aquela suposta tia moribunda? Por fim, Tanlin olhou para a pintura da Ravina e do brilho de estrelas. Ele assentiu, apreciando, mas apontou para a pintura do bosque coberto de neve. Aquela. Quero aquela. É frio e melancólica, falei, escondendo um encolher de corpo. Não combina nada com este lugar. Tanlin foi até a pintura, e o sorriso que ele deu era mais lindo que qualquer campo encantado ou lago de estrelas. Quero mesmo assim, disse ele baixinho. Jamais desejei tanto algo como retirar sua máscara e ver o rosto por baixo. Descobri se combinava com a imagem mental que fizera dele. Diga que existe alguma forma de ajudá-lo, sussurrei. Com as máscaras, com qualquer que seja a ameaça que tirou tanto de seu poder. Diga, apenas diga o que eu posso fazer para ajudar. Uma humana quer ajudar um feérico? Não deboche de mim, pedi. Por favor, apenas diga. Não há nada que eu queira que você faça. Nada que pode fazer a qualquer pessoa. É meu fardo para carregar. Você não precisa. Preciso. O que preciso enfrentar, o que suporto, Feire, você não sobreviveria. Então, devo viver aqui para sempre ignorando a verdadeira extensão do que está acontecendo? Se não quer que eu entenda o que está acontecendo, preferiria... Engoli em seco. Preferiria que eu encontrasse um outro lugar para viver, onde eu não seja uma distração? Kalamai não lhe ensinou nada. Apenas que a magia torna você um bruto. Tanlin gargalhou, mas não totalmente por diversão. Quando permaneci em silêncio, ele suspirou. Não quero que você more em outro lugar. Quero você aqui, onde eu posso cuidar de você, onde posso voltar para casa e saber que está aqui, pintando e segura. Não consegui afastar o olhar. Pensei em mandá-la para longe a princípio, murmurou Tanlin. Parte de mim ainda acha que eu deveria ter encontrado outro lugar para você viver. Mas talvez eu tenha sido egoísta, mesmo quando você deixou bem claro que estava mais interessada em ignorar o tratado ou encontrar uma forma de se livrar dele.
Não consegui deixar que partisse, à procura de algum lugar em Printia onde se sentiria confortável o suficiente para não tentar fugir. Por quê? Tanlin pegou a pequena pintura da floresta congelada e a examinou de novo. Tive muitas amantes, admitiu ele. Fêmeas de berços nobres, guerreiras, princesas. O ódio me tomou, baixo e bem no fundo do estômago ao pensar nelas. Ódio dos títulos, da beleza indubitável e da proximidade com ele. Mas elas nunca entenderam como é para mim, cuidar de meu povo, de minhas terras. Quais cicatrizes ainda estão aqui? Como são os dias ruins? Aquele ciúme raivoso se dissipou, como o orvalho da manhã, conforme ele sorriu para a pintura. Ela me faz lembrar disso. De quê? Tanlin abaixou a pintura, me encarando, olhando dentro de mim. De que não estou sozinho. Não tranquei a porta de meu quarto naquela noite.